Olá, seja bem-vindo ao Boletim SG. E nesse boletim nós vamos discutir títulos verdes, Green Bonds, ou melhor, 4 razões que podem levar os investidores a investirem em títulos verdes. Mas antes da gente entrar na discussão de investidores, vamos colocar aqui algumas definições. O que são Green Bonds, ou o que são títulos verdes? São títulos de dívida que empresas, governos ou bancos podem emitir de forma a captar dinheiro do mercado, ou seja, captar dinheiro com investidores. Empresas, nações e bancos podem se endividar por meio de banco, certo? Eles vão ao banco e pegam empréstimos. Mas eles podem também se endividar com o mercado, ir a mercado captar dívida para seus projetos de investimento. Até aí, tudo normal, porque esse é um mercado muito pulsante, esse é um mercado muito importante para a economia global, o mercado de dívida. É um mercado que soma aí cerca de 130 trilhões de dólares, é um mercado super importante. O que acontece é que em 2007 surgiu uma subdivisão, uma classe nesse mercado, que são os chamados títulos rotulados. São aqueles títulos que entregam, além da questão da dívida, e obviamente todo título de dívida, ele vai ter um prazo determinado, ele vai ter uma taxa de juros determinada, enfim. Mas, além disso, esses títulos rotulados, eles entregam certas adicionalidades, eles entregam outras coisas. O título verde, cujo primeiro título foi emitido em 2007, é um título que entrega benefícios ambientais ou climáticos. Então, é um título que surgiu para captar dívida, para ir a mercado, para que os recursos que forem obtidos por meio dessa captação sejam aplicados em projetos que gerem impactos ambientais e ou climáticos positivos. Então esse é o título verde. No âmbito dos títulos rotulados, nós vamos ter os títulos verdes, que são os mais antigos, mais maduros dentro do mercado de títulos rotulados, mas nós vamos ter os títulos sociais, os títulos sustentáveis, os títulos de transição e os Sustainability Linked Bonds. Então, hoje, nós já temos, no âmbito das finanças sustentáveis, um cardápio de instrumentos, ou melhor dizendo, um cardápio de classe de ativos que podem ser utilizados para o financiamento, viabilização de projetos de investimento ligados a temas da sustentabilidade. Neste vídeo eu vou falar só dos títulos verdes, eu não vou falar de outros. Mas agora que você entendeu que são títulos verdes, vamos dar 2 exemplos de emissões recentes de Green Bonds. O primeiro exemplo é da Neoenergia Coelba, que emitiu em junho de 2024 R$ 1 bilhão em dívida verde aqui no mercado doméstico, por um prazo de 5 a 7 anos, que foram 2 séries, uma série com prazo de 5 anos, outra série com prazo de 7 anos, e os recursos captados, então foi uma emissão de R$ 1 bilhão da Neoenergia Coelba. Aliás, o grupo Neoenergia já emitiu vários Green Bonds, mas essa aqui de junho de 2024, esse dinheiro que foi emitido, então esse R$ 1 bilhão que foi captado no mercado, vai ser aplicado em investimentos em energias renováveis. Então, este é um exemplo de uma emissão no mercado doméstico. Outra emissão, são só exemplos. Não escolhi esses exemplos por nenhum motivo, eles foram escolhidos aleatoriamente. O segundo exemplo é da Raizen, que emitiu R$ 1,5 bilhão em fevereiro de 2024 no mercado internacional. E aí também teve um prazo de 10 e 30 anos, também foram 2 séries. E segundo a empresa, isso está no relatório anual da empresa, segundo a empresa, a demanda do mercado foi 6 vezes maior do que a Raizen estava preparada para atender. Ou seja, isso a gente tem visto em algumas emissões. O mercado vem querendo comprar esses títulos, vem querendo investir nesses títulos. Aliás, os Green Bonds são uma classe de ativos que cresce. Apesar de representar, nesse momento, em 2024, representar uma parcela relativamente pequena do mercado de dívidas global, é uma classe de ativos que, quando a gente coloca a lupa e olha a evolução desde 2007, vem crescendo de maneira impressionante. Ainda é um nicho? Ainda é um nicho, mas é um nicho que cresce. E essa informação é importante para a gente. É bom ressaltar que os recursos obtidos por meio da emissão de um Green Bond, esse dinheiro que é captado pela emissão de um Green Bond,
é utilizado em projetos que tenham impacto ambiental positivo, climático positivo e que estão apresentados no prospecto de emissão do título. Então, é como se o dinheiro fosse carimbado e durante a emissão, os investidores já sabem aonde esse dinheiro vai ser alocado. Isso é chamado Use of Proceeds. Então, o Use of Proceeds é conhecido e é carimbado. No primeiro trimestre de 2024, o Climate Bonds Initiative, que é um think tank que acompanha e monitora o mercado de Green Bonds, soltou o relatório dele sobre o estado do mercado no primeiro trimestre de 2024. Esse é um relatório periódico que eles soltam a cada trimestre, então se você se interessa por esse tema, eu recomendo acompanhar os números que eles trazem nesses relatórios. E aí o primeiro trimestre de 2024 foi um trimestre muito positivo para emissões de Green Bonds em geral, e a gente deve lembrar que como Green Bonds é uma fração, é um pedaço do mercado de dívida, em geral, questões conjunturais que afetam o mercado de dívida também vão afetar o mercado de título verde. Ou seja, as taxas de juros, por exemplo, se elas estão altas ou estão baixas, isso vai afetar o quanto o mercado, o apetite do mercado, tanto para emissão de títulos como para investimento em títulos de dívida. Então isso serve também para Green Bonds. O mercado está indo muito bem, muito embora se a gente olhar no gráfico, a gente vai ver que 2021 ele chegou pertinho de ultrapassar aí uma barreira importante de $1 trilhão de emissão, mas depois deu uma caidinha em 2022, voltou a subir em 2023 e de novo, isso tudo tem a ver com a conjuntura dos mercados de dívida aí nas diversas economias do mundo. Mas notem que o mercado de títulos verdes, que é a barrinha em verde, representa aí a maior parte do mercado de títulos rotulados. Então, os Green Bonds, porque eles são mais antigos, porque eles já estão amadurecidos, por uma série de razões, é o mercado principal dos títulos rotulados. Em 2023, eles significaram cerca de 60% das emissões. Então, vamos focar aqui nos Green Bonds. Então, vamos discutir 4 razões que motivam os investidores a comprarem ou investirem em títulos verdes. A primeira razão é que nós temos um conjunto de investidores que está preocupado com a questão ambiental, a grave crise da biodiversidade, obviamente a questão climática, a transição energética, enfim, todos os temas aí associados à agenda ambiental. Então são investidores que estão convencidos da importância da agenda ambiental para a economia, ou seja, eles estão convictos que essa agenda é uma agenda que representa riscos e oportunidades para os negócios. Portanto, eles estão dispostos a alocar parte do seu portfólio em títulos de dívida de empresas, nações, bancos que se comprometem a usar os recursos, levantados com essas emissões em projetos com impactos ambientais e climáticos positivos. Então, é um investidor verde ou é um investidor responsável, há várias nomenclaturas para esse tipo de investidor. Eu vou chamar aqui do investidor convicto. É aquele investidor que está convicto que essa agenda é importante e, portanto, ele decidiu alocar parte do seu portfólio para esse tipo de investimento. É sempre bom lembrar que mesmo investidores propensos a investir na agenda climática e ambiental, ou seja, que entendem a importância econômica dessa agenda, ainda assim eles vão avaliar a qualidade daquela emissão, de acordo com seus critérios de retorno ajustado ao risco. A segunda razão que pode levar um investidor a investir num título verde é o interesse por aquela emissão específica. Então, a conjuntura está interessante, quer dizer, a conjuntura econômica está interessante, a empresa tem um balanço adequado, é uma empresa que o investidor gosta, ele acredita, já avaliou o risco daquela empresa, o risco de crédito daquela empresa, as condições são perfeitas e aí calhou do título ser verde. Quer dizer, não é que aquele investidor esteja valorizando o fato da emissão ser verde, ele na realidade é indiferente. Para ele não faz diferença se aquela emissão é verde ou não, mas aquela emissão está interessante. E aí ele resolve investir porque a conjuntura é boa, as condições da emissão são boas e ele acabou investindo e levou de bônus o fato da emissão ser verde. Então é um investidor tradicional que não necessariamente está interessado na agenda verde, mas que investiu na emissão.
e levou de bônus o fato dela ser verde. A terceira razão que pode fazer um investidor investir no Green Bond é porque, lembra que eu falei que quando a empresa ou a nação, né, existem emissões soberanas, existem emissões de bancos, então quando aquela entidade faz uma emissão de um título verde, o dinheiro que ela capta, que é o Use of Proceeds, está carimbado. Esse dinheiro tem que ser alocado nos projetos que foram apresentados ali no prospecto da emissão. Então o investidor já sabe a priori onde vai ser aplicado aquele recurso. Então há investidores que acham, não é todo mundo, mas há investidores, eu conversei com alguns, inclusive numa pesquisa que nós fizemos lá no GVCE sobre esse tema, há investidores que acham que o fato de você ter o Use of Proceeds carimbado, onde você já sabe onde o dinheiro vai ser aplicado e a empresa tem que periodicamente reportar na alocação desse capital, isso é visto por uma parcela dos investidores como algo que reduz risco. E eles veem isso com bons olhos. Então, de novo, o investidor está investindo no Green Bond não pelo seu atributo ambiental, não pelo seu atributo climático, mas porque ele consegue monitorar com cuidado e atenção o Use of Proceeds. E ele vê isso como algo muito interessante que reduz o risco da emissão. Então, essa é a terceira razão que também é um investidor tradicional, mas que vê valor numa emissão green, não por ela ser green, mas por poder acompanhar o Use of Proceeds. E a quarta razão é um pouco mais sofisticada e a gente vai ter que gastar aqui um tempinho. Todo investidor, quando vai tomar uma decisão de investimento, ele tem duas chavinhas que ele precisa mexer na cabeça dele ou dela. A primeira decisão que o investidor precisa fazer é a seleção do ativo. Ele precisa decidir se investe ou não naquele ativo em particular. E aí são várias questões que vão ser analisadas para que essa investidora, por exemplo, decida se ela quer ou não investir naquele ativo. E aí tem uma segunda camada de análise que naturalmente influencia a primeira, que é como este ativo vai se comportar na minha carteira como investidora. Então, o primeiro é o ativo em si, se ele é interessante, se ele tem um retorno ajustado ao risco interessante, se eu gosto desse ativo. No caso aqui a gente está falando de emissões de títulos verdes, então se essa emissão tá boa, se ela tá adequada, se a empresa tem um risco de crédito interessante, enfim. E o segundo elemento que entra na análise do investidor é como este ativo vai se comportar na minha carteira. E aí, a carteira de cada investidora tem suas características, né? Porque a carteira tem a ver com a estratégia de investimento dessa investidora, quais são seus objetivos de longo prazo, enfim. E aí vai ter investidor que vai ter um olhar de curto prazo, outro de longo prazo, enfim. As carteiras podem ser infinitas, montadas da maneira que mais faça sentido para aquele investidor. Mas o fato é, a seleção do ativo tem que estar adequado ao risco que eu quero, que eu desejo como investidora para minha carteira. Acontece que os estudos sobre Green Bonds olham, em geral, lembra que eu falei, a primeira emissão foi em 2007, então a gente vai ver na literatura científica, na pesquisa acadêmica, a gente vai ver as pesquisas surgindo sobre o desempenho dos Green Bonds, enfim, uma série de pesquisas estudando o ativo em si, mas são poucas ainda as pesquisas que estudam qual é o comportamento deste ativo, né, que é o Green Bond, na carteira. Esses são artigos e pesquisas mais recentes, mas alguns artigos recentes que vêm estudando o comportamento do Green Bond na carteira vêm encontrando resultados muito interessantes. Eu trouxe um estudo aqui muito interessante, publicado no Finance Research Letters, que procurou compreender como o Green Bond contribui para a diversificação de uma carteira tradicional aí, investidores. Uma carteira que tenha, por exemplo, índice de ações e índices de commodities. Então, como os Green Bonds se comparam aqui, se eles adicionam risco, se eles diminuem risco, ou em outras palavras, qual é a correlação dos Green Bonds com esses índices de ações e commodities. E a razão pela qual também eu trouxe esse estudo é porque ele encontra o mesmo resultado de estudos anteriores, que é os Green Bonds contribuem, né, eles têm
eles contribuem para a diversificação de uma carteira que seja centrada em índice de ações e futuros de commodities, como soja, café, algodão, milho, gado, óleo, enfim, índices de commodities que estejam olhando para futuros de commodities. Então, isso é muito interessante, porque um investidor que tem uma carteira que tenha índice de ações e índice de commodities, ao adicionar, por exemplo, um índice de Green Bonds, ele vai ter o benefício de uma baixa correlação ou correlação negativa, dependendo do momento no tempo que a gente olha essa correlação. Então esse estudo é muito interessante porque eles pegaram uma base de dados de 2008 a 2019, 11 anos, e procuraram entender a frequência que apareceu uma correlação alta, por exemplo, entre Green Bonds e esses índices, o índice de ação e o índice de commodities, né, o futuro de commodities, para entender esse comovimento entre o índice de Green Bonds e esses outros índices. E aí o resultado foi muito interessante porque eles encontraram uma correlação baixa e negativa em alguns momentos entre esses índices. Então, o que eles encontraram e que outros estudos anteriores também encontraram é essa baixa correlação e esse benefício da diversificação. Claro que esse é um campo, né, de exploração de pesquisa em finanças ainda que está sendo explorado, então a gente ainda precisa estudar mais, mas o que alguns estudos vêm indicando para a gente é que Green Bond entrega um benefício de diversificação para a carteira. E isso pode ser o quarto motivo que leva investidores a investirem em Green Bonds, mesmo investidores tradicionais. Eu espero que eu tenha ajudado você a entender um pouco melhor essa dinâmica da decisão de investimento em Green Bonds e eu vejo você no próximo Boletim ESG.